Oi, bom dia, Veríssimo, né? Você é o organizador do evento aqui? Moderador? Bom dia, eu sou debatedor de hoje. Debatedor de hoje. Legal. Eu, a Yara e o Rodrigo estamos no mesmo. A gente somos coautores do mesmo trabalho. O Rodrigo provavelmente vai entrar daqui a alguns segundos e ele terá que sair, porque ele tem uma palestra na PUC. A gente pode passar primeiro o nosso vídeo? Não estou te ouvindo. Por mim tudo bem. Para os colegas tudo bem. Eu vou ver quem seria o primeiro lá para a gente tentar negociar. Peraí. Bom dia, colegas. Eu sou o professor Arnaldo, vou conduzir essa sessão e aí eu gostaria de só pedir desculpas a vocês por conta da minha conexão. Eu vou ter que ficar com a câmera fechada, tá? Coisa que eu não gosto, mas eu estou desde 8 horas da manhã tentando uma conexão mais segura e eu não estou conseguindo. Então, estou fazendo praticamente do celular e se cair, eu volto depois. Bom, vamos aguardar alguns instantes os nossos colegas. Peço mais uma vez desculpa por estar com a câmera desligada. Maravilha, professor Arnaldo. Acho que nos vimos ontem, na minha sessão. Foi, É, professora. eu queria até ver quem são os autores do primeiro trabalho, o ensino de empreendedorismo no Brasil e gamificação, para ver se a Eu, gente consegue. eu não tenho aqui um nome. Quem é? É o Alan? Isso. Ele é o primeiro? Para mim ele está como o último. Eu não... Como? É por número, né? Não por ordem por que número. aparece. Então, Então, para seria. mim o primeiro é a utilização da plataforma. Deixa eu só... É o meu trabalho. Se o Rodrigo, por acaso, conseguir entrar, Renata, tudo bem por você a gente passar para primeiro? Não tem problema, não. O primeiro é a Obrigada. utilização de plataforma e multimídia, o segundo é a experiência quanto ao feedback na avaliação da aprendizagem, o terceiro é o ensino do empreendedorismo, e o último é o caso de ensino como estratégia de ensino em ação. Tá? Eu não tenho o nome dos autores, para mim não aparece o nome dos autores, porque para mim vem em ordem de avaliação. Então, na avaliação, a gente não tem nome de autores. É a Renata, a gente já combinou aqui com ela. Tá. Obrigada. Então, o seu vai ser o primeiro, Camila, é isso? Isso. Tá. Vamos aguardar mais uns instantes. Também a mediadora, não sei se já chegou por aí. Não sou eu, professor. Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Você, Veríssimo? Isso. Tá. Já coloquei aqui o trabalho da Camila para ser o primeiro a ser. Okay. Então, obrigado. Então, vou pedir para você controlar o tempo e também os vídeos, tá? Licença, professor, bom dia. Eu Bom vou dia. fazer o seguinte, o Rodrigo está falando conosco no WhatsApp, eu não sei por que, embora nós três sejamos os coautores, quando eu acesso o link para entrar aqui no Zoom, aparece o nome dele, em vez de aparecer o meu. E aí, neste momento, ele não está conseguindo ingressar. Eu não sei qual que é o conflito de informação no sistema. Eu vou sair para ver se ele consegue entrar e eu tento entrar de novo. Tá O bem? teu tá como Yara aqui, tá aparecendo Yara para nós, tá falando ele.
Isso, é que eu renomeei, professor. Assim que eu entendi. entrei, o meu nome aparecia Rodrigo. Eu Entendi. renomeei. Eu vou dar É uma saída. verdade, no início aparecia Rodrigo. Exato, não sei por quê. Eu acesso pela minha inscrição, pelo meu login, clico lá Tá. para entrar e aparece o Rodrigo. Não sei por quê. Tá. Qual vai ser o trabalho de vocês? As plataformas, utilização de plataformas? Eu estou junto com a Camila. Tá. E aí, Camila, a experiência quanto ao feedback, qual é o trabalho? É o caso Não, de ensino como caso de ensino. estratégia de ensino em ação. Então, esse seria o primeiro. Isso. Tá. Ok. Então, a gente aguarda mais alguns minutos, tá? Um minutinho só, já vem. Obrigada. Bom dia. Bom dia. Bom dia. É que a Yara conseguiu entrar, Rodrigo, Camila. Olha, eu Tá. consegui do celular, do computador está dando que está unable to join the meeting e parece que a Yara está acontecendo a mesma coisa. É um problema sistêmico aqui do SEMEAD, né? Eu No tô meu, mandando o link para ela. no meu aconteceu isso também. São vocês três os autores? Rodrigo, Camila e Yara? Isso. Camila, pede para ele entrar do celular. Eu já pedi, eu tô mandando também o link separado. Pessoal, vocês podem repetir a mensagem que aparece para eu poder avisar aqui para o suporte técnico?
Unable to join this meeting, you have already joined this meeting on another device. Mas acontece que ela não está em outro dispositivo, né? Celular, ela tentou entrar? Tá tentando entrar do celular. O meu, eu estou com o celular e com o computador aberto, aconteceu exatamente isso, do celular permitiu. Bom, então, posso sugerir que a Renata apresente, como está na ordem, a gente fique em Não, segundo? Camila, eu Não? tenho que sair. Tá bom. Vamos fazer o seguinte, como é vídeo, vocês apresentam, tá? Até por conta de... Eu tenho um compromisso exatamente às 10 horas, também eu não vou conseguir estender a sessão. Vocês apresentam vídeo e aí ela entra na hora da discussão, pode ser dessa forma? Porque tem 2 autores na sala, então não tem problema. Ela vai receber o certificado de qualquer forma. Ou a gente segue a ordem, porque Tá, peraí, só um realmente minuto, a então. gente tem... Eu vou projetar o vídeo, só um minutinho. Tá. Oi, Camila, não precisa o projeto aqui, tá? Ah, excelente. Ontem projetávamos, então tá bom. Bom, pessoal, então, mais uma vez, bom dia a todos vocês, né, que a gente inicia a sessão de apresentação de trabalhos, vai ser uma sessão bastante proveitosa, e eu sempre costumo, nesse início de sessão, dizer que é o momento de troca, né, os nossos congressos acadêmicos, muito além da gente colocar em público os nossos trabalhos, é o momento também de a gente estabelecer relações, né. Eu sou o professor Arnaldo, trabalho no SEMEAD há alguns bons 10 anos, e eu sou da Universidade São Judas Tadeu atualmente e da Universidade Anhembi Morumbi, e também estou no centro, na coordenação e na diretoria do Centro Universitário SENAC São Paulo. Tá? Então sejam bem-vindos a essa sessão. A gente começa com o trabalho dos colegas, né? O caso de ensino como estratégia, ensino em ação, e um estudo de caso com os alunos do ensino fundamental. Então, fique à vontade, nós temos aí de 8 a 15 minutos, e quem quiser fazer depois alguma intervenção também pode fazer após a apresentação dos colegas. Então, fique à vontade, Camila, Rodrigo e Yara. O som não tá saindo aqui para mim, não. Só para mim? Eu acho que tem que compartilhar com som, viu? Na hora de Não está saindo som mesmo. compartilhar, sabe? É no Zoom, no próprio Zoom, Felícia. Descompartilha, aí na hora que você for dar um share screen, você clica em share sound do lado esquerdo. Artigo cujo título é O caso de ensino como estratégia de ensino em ação. Estudos de caso com alunos do ensino fundamental. Com a palavra, Rodrigo. Olá, camaradas. É um prazer estar com vocês em mais um SEMEAD, junto de 2 brilhantes pesquisadoras e professoras, a Camila e a Yara. Eu sou mestre e doutor em administração, trabalho, assim como elas, na Germinari, e nós temos feito um trabalho muito intenso com casos de ensino para a formação dos alunos, e também fazemos reflexões sobre esses casos de ensino para mapear como que a gente pode estar sempre melhorando e potencializando o trabalho. E é esse o tema e o trabalho que vai ser apresentado hoje. Muito obrigado e vamos com garra absurda. Vamos então para o contexto do qual surge a nossa pesquisa. Bem, como base para as nossas atividades educativas, né, formadoras, nós temos a BNCC, que contempla os direitos à aprendizagem que dizem respeito tanto à formação cidadã, quanto também, por extensão, à formação profissionalizante dos nossos alunos. Embora no Brasil já há bastante tempo, nós verifiquemos a existência de especialistas que acabam dividindo essa formação. Então, escolas que são voltadas exclusivamente para uma formação humana, crítica, por assim dizer, e outras que oferecem ensino profissionalizante,
instrumentalizando esses alunos para o universo do trabalho. No entanto, o ideal, né, conforme nós acreditamos, é de que essa direção de cada uma dessas escolas estivesse associada, né, entre si, de modo que esse ensino pudesse ser oferecido contemplando esses dois aspectos. No entanto, são poucas as escolas que nós encontramos, principalmente aí na educação básica, que oferecem, né, esse tipo de formação para os alunos. Daí o porquê de nós nos debruçarmos sobre essa questão, nos interessando principalmente por uma metodologia que acaba dando conta dessas duas direções, por assim dizer, que é a metodologia do caso de ensino, né, por meio da qual os alunos conseguem desenvolver as suas competências, tanto naquilo que a BNCC prescreve, quanto no ensino profissionalizante, para que eles estejam já instrumentalizados para o mercado de trabalho. Então, como o problema e o objetivo de pesquisa é de maneira mais específica, nós nos deparamos com a seguinte questão: como que o caso de ensino pode se constituir como uma eficaz estratégia de ensino em ação num sistema de aprendizagem que se pretenda efetivo, né? Então, como objetivo, nós queremos ratificar o uso do caso de ensino como uma eficiente estratégia de ensino em ação no campo da administração, e isso na educação básica, já que o caso de ensino é bastante utilizado no ensino superior, né, na área de administração e afins, e verificar, por meio de uma análise empírica, sustentada por essa reflexão, qual a percepção dos alunos em relação a isso, né? Para tanto, nós contamos com os alunos da Escola Germinário, do Instituto JF, que é uma escola que forma futuros tocadores de negócio, como esses alunos são chamados internamente. São alunos do ensino fundamental a partir do 6º ano e alunos também do ensino médio. E a escola tem essa formação híbrida que contempla tanto um currículo voltado para a BNCC e para as áreas de linguagem e afins, quanto um currículo de gestão, que é formado com base nas áreas, né, de negócio, por meio das quais a instituição atua. A Academia Seara Flora, a qual nós, como coautores, pertencemos, é aquela que adota a metodologia caso de ensino como a sua principal. Como referencial teórico, nós nos orientamos pelas contribuições de Silva, Berton e Silva e Roeski, em especial, que são autores que estudam bastante a questão do caso de ensino. E como método, então, nós apresentamos a esses alunos, 250 estudantes da escola, um questionário, e eles responderam a esse questionário, nos permitindo fazer uma análise a partir daí, dividida em 4 categorias. Então, a primeira delas, a maior relação entre teoria e prática, segundo a percepção deles, a maior relação entre a reflexão e a ação, na percepção deles também, se esses alunos consideravam que o caso de ensino era ou não um desafio interessante e qual o engajamento efetivamente estimulado por essa metodologia. E passando então à análise, na primeira categoria de maior relação entre a teoria e a prática, os estudantes, quando perguntados, né, se eles veem, né, mais vantagem nas aulas práticas diante das explicativas e teóricas, em 2021, 100% deles dizem que sim, e em 2022, 98%. Quanto à segunda categoria empírica, sobre maior relação entre reflexão e ação, também é esmagadoramente, todos eles concordam, 100% em 2021 e 100% em 2021, que eles aprenderam mais sobre a gestão de um negócio a partir da metodologia caso de ensino, que proporciona para eles uma aprendizagem prática. Inclusive, eles vêm a corroborar isso ainda na segunda categoria, quando a gente pergunta para eles se o caso de ensino, que é essa metodologia ancorada na prática, mas se ela foi efetivamente realizada de forma prática, o que 99% dos estudantes nos 2 anos, 21 e 22, dizem que sim. Sobre o desafio ser interessante, então, se o caso de ensino traz um desafio de negócio, né, interessante e que vai mobilizá-los para a aprendizagem, em 2021, 98% dos estudantes afirmam que sim, em 2022, 97%. Inclusive, no ano de 2022, demos a eles 5 pontos fortes para serem escolhidos da metodologia e os estudantes escolheram, 36,7% deles apontaram a qualidade do desafio de negócio a eles apresentados. Quanto ao engajamento nas aulas,
em 2021, 98% dos estudantes, em 2022, 97%, afirmaram concordar que a metodologia Casa de Ensino é uma metodologia que proporciona para eles esse engajamento em sala de aula ante as aulas tradicionais, um modelo conteudista e teórico. Então, concluindo, no âmbito teórico, a gente tinha o objetivo específico, né, de trazer aí a reflexão em cima da superação que a gente pretende deste modelo tradicional de ensino e, de modo específico, a gente está aqui nesse trabalho, nesse estudo, em cima do contexto do processo de ensino e aprendizagem e administração, para pensar na formação desses jovens que estão sendo formados tocadores de negócio a partir da metodologia Casa de Ensino. Consoante a análise que realizamos, então, essa aplicação da metodologia Casa de Ensino, ela se valida. Isso porque, para quase totalidade dos estudantes, ela promove maior reflexão entre teoria e prática, maior relação entre reflexão e ação, e a metodologia Casa de Ensino se apresenta a esses estudantes, né, por meio de um desafio interessante, os engajando no seu processo de ensino e aprendizagem. É isso, muito obrigada a todos. Obrigado, grupo. Eu deixo aí alguns minutos em aberto para quem já quiser fazer alguma colocação. Eu queria fazer uma pergunta, e aí já começo com uma pergunta minha ao grupo a respeito da formação dos professores. É claro que vocês estavam trabalhando com um grupo que vocês já conhecem ou que já tem aí uma certa habilidade com a utilização do caso de ensino, né? No caso de estudo. Mas aí eu pergunto assim, além da pesquisa de vocês, assim, qual reflexão que vocês nos trazem a respeito da formação dos professores de educação básica nessa nova realidade que a BNCC, específico no ensino médio, se propõe, né? Eu sou isso porque eu trabalho diretor de um ensino médio e estou tendo muita dificuldade com os meus professores deles entenderem essa nova engrenagem aí do ensino médio. Vocês fizeram essa reflexão quando vocês estavam discutindo os resultados do trabalho, para além do grupo que vocês pesquisaram? Camila e Yara, posso começar a resposta? Pode, Rodrigo. Com certeza. Então, essa sua pergunta foi excelente, realmente excelente. Esse é um dos grandes e principais desafios. Não tem uma resposta só, uma resposta simples, mas certamente passa por você contratar profissionais com uma mente aberta, você capacitá-los para que eles entendam o negócio e depois um trabalho em equipe muito intenso para que eles consigam estabelecer as relações das matérias da Base Nacional Curricular com os negócios propriamente ditos que são tratados no caso de ensino. A gente teve uma facilidade maior para fazer essa transição dos professores de negócios propriamente ditos, que são aqueles professores de administração, como a Camila, mas não foi fácil. Faço uma crítica aqui, né, que todos sabem, o ensino de administração do Brasil está muito defasado e demanda muita atualização e contextualização para realmente promover um impacto maior na formação do administrador, como nós chamamos tocador de negócio, mas no caso da Base Nacional é mais difícil ainda. Uma outra iniciativa que nós temos desenvolvido e tem dado resultados interessantes é contratar profissionais mais jovens, por consequência, com uma mente mais aberta, fazer essa imersão no negócio e algumas vezes trazer... A Yara é um exemplo disso, né? Que está sendo extremamente bem sucedida em fazer essas relações, mas também a gente traz profissionais gerentes de marketing, de trade marketing, e convida eles a fazerem uma graduação naquela matéria, por exemplo, geografia, história, que eles vão dar. Eles já têm a formação do negócio como primeira formação. Camila e Yara, podem complementar, por favor? É isso, Rodrigo. Eu só acrescentaria que também os professores, né, que
e já estão, né? Então, a gente tem professores que não estão nessa realidade, né, Rodrigo? Que não estão na renovação, vamos chamar assim, né? Mas aí que a gente tem qualificações contínuas toda semana, então todas as quartas-feiras os professores que já são de negócio, com experiência de negócio, propõem aí oficinas, encontros de estudos, que a gente chama de qualificação contínua, para ajudar então os professores que já estão aí muito familiarizados com o modelo antigo da BNCC, vamos chamar de antigo, né? Para ajudá-los a buscar mecanismos de fazer essa relação, né? Essa relação com o negócio, considerando aqui que a gente, então, faz a leitura desse novo ensino médio com essa relação. Então, quanto maior a relação da matéria ali, né, geografia, história, comunicação, que a gente chama linguagens, com o negócio, melhor sucedidos seremos, mais bem sucedidos seremos na proposta do novo ensino médio, essa é lá na Escola Germinário, por exemplo. Perfeito. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma colocação? Obrigado pela resposta, muito boa. Bom, eu queria fazer uma. Não estou sabendo aqui onde é que levanta a mão. Pessoal, bom dia. Eu me chamo Veríssimo. Eu vou ser o debatedor aqui, então eu dei uma lida no trabalho de vocês. Eu sou professor do Instituto Federal do Maranhão e sou doutorando em administração no Mackenzie. No momento, eu estou fazendo doutorado de sanduíche aqui na Escola de Negócios da Universidade de Montreal. E eu achei muito interessante o trabalho de vocês. Primeiro, parabéns, né? As minhas dois pontos que eu queria que vocês falassem um pouco mais, que às vezes no vídeo a gente não capta muito bem. Eu acho que esse momento é um momento bacana de vocês discutirem. Primeiro, eu queria parabenizar que eu me senti contemplado do olhar atencioso à educação básica, que é uma coisa que a gente quase não vê dentro do campo da administração. Eu acho que é uma contribuição bacana. E a minha pergunta é: por que vocês escolheram o campo do ensino fundamental especificamente? E a segunda questão e como vocês acham que esse campo pode ajudar dentro do campo da administração, né? O trabalho de vocês pode ajudar dentro do campo da administração. E a segunda queria que vocês falassem um pouco sobre como que vocês chegaram a essas categorias de análise. Eu sei que foi da base teórica, mas para essa organização é bacana para que a gente também saiba como vocês construíram aí essa análise desse caso. Professor, posso começar a resposta, depois passo para a Yara e para a Camila? Fica à vontade. Existe o Instituto, ainda que seja uma organização sem fins lucrativos, ele é mantido por uma das principais empresas do Brasil, né? Existe uma premissa fundamental dos acionistas dessa empresa que, com uma boa formação, é possível antecipar a carreira e formar um administrador em até 20 anos. E essa premissa, ela é oriunda da própria experiência dos acionistas, que assumiram responsabilidades de direção com 17 anos de idade, é inspirada no programa de menor aprendiz, especialmente do Banco do Brasil, que eles conhecem e admiram muito, e também na residência médica, onde você está recém-formado e já é responsável pela vida de alguém. Então, essa premissa talvez seja a principal motivadora da Germinário. Com a experiência correta e bem contextualizada, é possível você antecipar a carreira do administrador e, por isso, esse ensino tem que começar no ensino fundamental 2 e ensino médio. Mas, assim, é um prazer, ótima pergunta. Vejo que você assim, leu mesmo, foi na veia, né? E é fantástico estar falando com alguém do Maranhão, né? Eu tenho muitos amigos lá da Academia Ação, sempre vou todos os anos no campeonato lá que o Marquinho Leite organiza, né, meu? E acho uma cidade fantástica, com uma história riquíssima, assim. Então, é um prazer estar aqui com você. Obrigado aí pela resposta. Se vocês quiserem complementar também. Quer falar, Yara? Quer que eu fale? Eu falo e depois você?
Pode ser, Caio. Eu posso Pode, responder a questão da fundamentação teórica? Você quer complementar pode. alguma coisa que o Rodrigo Vai falou? lá. Pode falar, depois eu complemento. Tá, então a respeito da fundamentação teórica, Veríssimo, bem, a gente recupera ali, né, quais são as características do caso de ensino. Então, o caso de ensino, como a gente explica, se trata da principal metodologia de ensino aplicada dentro da academia, que é uma dessas 5 academias, né, que constituem aí a base a base curricular e a base de ensino da escola Germinário. E aí, numa articulação, numa aproximação, a gente também se baseia no estudo de Silva, né, a respeito das dimensões desse processo de aprendizagem em ação, né, o sistema de aprendizagem em ação, como ele nomeia. Então, com base nessa literatura, nos estudos que já tinham sido feitos a partir daí, ele propõe 5 dimensões desse processo, que a gente especifica quais são, e aí, dado o recorte do nosso artigo, a gente se apropria de uma dessas dimensões. Então, a gente tem ambiente de aprendizagem de ensino, que é a primeira, depois estilos de aprendizagem, depois a experiência do docente e do discente. A 4ª dimensão é a estratégia de ensino em ação, e aí com algumas características, e depois a reflexão em ação. Então, a gente se detém nesta 4ª dimensão, que fala das estratégias de ensino em ação, porque a gente entendeu que o caso de ensino aí ficaria muito bem comportado, né? Daí o nosso recorte, e daí a gente também se valer das características dessa dimensão para determinar quais seriam os nossos critérios de análise, considerando a percepção dos alunos a respeito da aplicação da metodologia. Alguma coisa que você queira acrescentar, Tá? Ok. Respondi a sua pergunta, Veríssimo? Perfeito. Ok. Só queria acrescentar que o tempo já esgotou, infelizmente, mas a gente pode passar para o próximo trabalho se ninguém tiver mais nenhuma consideração, né, professor? Professor Arnaldo. Sim, a gente pode, eu também estava olhando aqui o tempo. Obrigado e parabéns pelo trabalho, Yara, Camila e Rodrigo, tá? Reitero aí, Camila, que a gente precisa conversar. Deixo meu e-mail para vocês aí. Bom, o segundo trabalho é a utilização de plataformas, mídias e redes sociais por docentes de ciências contábeis das universidades federais brasileiras. Eu não tenho o nome aqui dos autores, mas podem começar, tá? Veríssimo, se você puder colocar o vídeo. Vou apresentar para vocês o trabalho intitulado Utilização de plataformas, mídias e redes sociais por docentes de ciências contábeis das universidades federais brasileiras. Esse trabalho foi desenvolvido por mim, em parceria com a aluna Júlia e as professoras Marli e Érica. O objetivo do trabalho foi verificar a percepção dos docentes dos cursos de Ciências Contábeis das universidades federais brasileiras em relação ao uso das plataformas, mídias e redes sociais como ferramenta de apoio no processo de ensino e aprendizagem. As plataformas, as mídias, as redes sociais, elas são tidas como uma continuação da sala de aula, principalmente porque elas são aliadas, né, na melhoria da qualidade do processo de ensino, bem como pelo fato de permitirem, né, maior interação, maior diálogo entre docentes e discentes, especialmente no momento da pandemia de Covid-19, onde as instituições precisaram, né, adotar essas ferramentas para possibilitar o ensino remoto e híbrido. Essa pesquisa, ela classifica-se como exploratória, com abordagem quantitativa. Para a coleta de dados, nós utilizamos, então, de questionários online aos docentes, né, que atuam nas diferentes universidades federais brasileiras, onde o questionário ele era composto por 2 blocos, um para a identificação desses respondentes e o outro para verificar a percepção dos docentes em relação ao uso das plataformas, mídias e redes sociais no processo de ensino-aprendizagem. Ao final, né, nós tivemos 154 respostas válidas de docentes que atuam em 31 instituições localizadas nas 5 regiões do Brasil. Para a análise dos dados, nós utilizamos, então, de estatística descritiva. Pode-se perceber que muitos docentes são do gênero masculino, 59,74%. Também destacam-se aí aqueles respondentes que estão enquadrados na faixa etária dos 31 aos 50 anos, com formação, né, titulação de doutorado e com atuação de docência entre 11 e 20 anos.
Destacam-se aí os respondentes da região Sudeste, especialmente da Universidade Federal do Rio de Janeiro e Federal de Uberlândia. As mídias e redes sociais mais utilizadas por esses docentes que responderam ao nosso questionário são o YouTube e o WhatsApp. Além, né, das mídias que nós apresentamos como opções, os docentes ainda relataram utilizar o Telegram, e-mail e também canais internos da própria instituição. Especialmente esses docentes, eles utilizam das mídias e redes sociais para compartilhar seus materiais de aula, assim como também para facilitar a interação com seus discentes, além de compartilhar informações contábeis, como links, vídeos do YouTube. Muitos docentes já utilizavam essas mídias e redes sociais mesmo antes da pandemia, também destacam-se aí um percentual de 42,20% que começaram a utilizar essas ferramentas em decorrência do Covid-19. E aí isso reforça, né, esse aumento da utilização das tecnologias durante a pandemia. Em relação às plataformas, destaca-se a utilização do Google Meet e do Moodle, reforçando aí os achados, né, de pesquisas como Slutsky et al., Fonseca e Vaz, Silva et al., que também consideraram aí a grande utilização do Google Meet. As plataformas são utilizadas principalmente para compartilhamento de materiais de aula e interatividade entre docentes e discentes. Ao contrário, né, do uso das mídias e redes sociais, muitos docentes só começaram a utilizar as plataformas em decorrência do Covid-19. Então, ressaltando-se aí a utilização dessas plataformas como uma alternativa para o processo de ensino-aprendizagem. A inclusão dessas plataformas e mídias e redes sociais, muitos docentes não tiveram, né, dificuldade, 51,56% deles não tiveram dificuldade, talvez isso decorrente do fato de que muitos realizaram, né, treinamento, capacitação e ainda tiveram incentivo tanto por parte da instituição, quanto das suas coordenações, quanto dos seus colegas docentes. Essa utilização dessas ferramentas apresentam aí aspectos tanto positivos, né, como, por exemplo, acessibilidade rápida, cada um vai acessar no seu tempo, tanto os docentes quanto os discentes, a possibilidade de novos métodos de ensino, né, por meio dessas ferramentas, facilitação de interação entre docentes e discentes, considerando ainda a possibilidade de interação com pessoas fora da própria instituição, e também a questão das aulas gravadas, né, que os alunos podem consultar em momento posterior e aí reforçar aquilo que foi aprendido. Mas também tem pontos negativos, como, por exemplo, a falta de diálogo, a questão de que os alunos, né, acabam não participando de forma efetiva das discussões, dificuldade de acessibilidade, alguns, né, têm problemas com a internet, falta de estrutura adequada, a perda de contato, né, entre docentes e discentes, além de faltas, escassez e questões aí que podem atrapalhar o processo de ensino-aprendizagem. Então, apesar, né, concluir-se aí com tudo isso, que apesar da utilização de plataformas, mídias e redes sociais pelos docentes, antes mesmo do período da pandemia, houve aí uma dificuldade por parte de alguns, né, por conta da questão de falta de adaptação e também, às vezes, até por falta de conhecimento. E aí também observou-se, né, que houveram tanto aspectos positivos quanto aspectos negativos. Diante disso, vem-se a reflexão, né, de considerar que os resultados dessa pesquisa podem evidenciar aspectos, né, que podem ser melhorados e trabalhados futuramente para que essas ferramentas elas possam ser utilizadas de forma mais efetiva e alcançar resultados, né, que possam ajudar aí facilitar tanto o processo de ensino-aprendizagem durante o ensino presencial, até mesmo ensino remoto, EAD, enfim, outras possibilidades. Essas são algumas de nossas referências e agradeço a atenção de todos. Obrigado, Renata, Júlia. Renata ou Roberta? Acho que Renata. Júlia, parabéns pelo trabalho, tá? Eu estava aqui ouvindo o vídeo, né? Vendo o vídeo, eu lembrei que esse já é o terceiro SEMEAD que nós fazemos em período pandêmico. E foi uma curiosidade, só trazer uma curiosidade para vocês, que nos últimos 2 SEMEADs, eu devo ter moderado aí, acho que eu fui o moderador de mais ou menos umas 10 sessões,
no ano passado eu dizia assim, eu não aguentava mais ouvir falar de TICs, né? Porque todos os trabalhos eram voltados para o uso da tecnologia em sala de aula. Mas no sentido assim, não negativo do processo, né? Quando você não aguenta mais, é no sentido assim da quantidade, da importância que se tem de discutir realmente, e a pandemia nos trouxe isso, a utilização das tecnologias em sala de aula. Vocês trazem no trabalho de vocês algo muito importante sobre a utilização por parte de professores de ciências contábeis que já tem, por natureza, né, um perfil daquele professor menos tecnologicamente inserido, né? Assim, eu sempre coordenei também cursos de ciências contábeis e os meus professores eram muito dentro daquele quadradinho ali racional, né? E vocês nos trazem esses dados muito ricos assim para a gente entender como que esses mesmos professores se adaptaram aí às novas tecnologias, né? Eu queria fazer 2 perguntas a vocês. O questionário de vocês, ele foi um questionário de perguntas objetivas, porque a pesquisa ela é quantitativa, né? Ela tem um caráter quantitativo. Então, essa é a primeira pergunta. E para que vocês coletassem aquele último slide dos aspectos positivos, dos aspectos negativos, esse questionário teve alguma pergunta aberta, né? Me esclareçam isso, por favor, porque aí eu faço uma complementação nessa pergunta ainda. Sim, o nosso questionário, as perguntas iniciais ali sobre a utilização, a questão do apoio, o que eles perceberam de dificuldade, eram questões fechadas, apenas essa questão dos pontos positivos e negativos é que nós colocamos como aberta para que eles pudessem ali listar, né, a sua percepção em relação aos aspectos negativos e positivos da utilização dessas ferramentas no processo de ensino, de forma geral, inclusive os impactos disso para os próprios discentes, né? E aí, a partir dessas perguntas abertas, vocês conseguiram captar, ou se não conseguiram, tem alguma aí, algum indício de continuar esse estudo no que diz respeito às representações sociais desses professores na pré-utilização das ferramentas? O que eles pensavam disso antes de Como foi utilizar? só uma questão, assim, por meio das respostas que nós obtivemos, porque muitos foram muito diretos, aspecto X e pronto, não deram muita abertura para que a gente pudesse trabalhar melhor, de forma um pouco mais qualitativa, pelo menos que essa questão. Então, assim, a princípio a gente não tem como dar continuidade com essa coleta, e seria uma outra proposta, enfim. E aí nós temos até um trabalho que meio que trata no momento, assim, de transição. A gente teve a transição do remoto do presencial para o remoto, do remoto para o presencial novamente, né? E como que os alunos receberam essa volta ao presencial. Mas isso já no ponto de vista dos discentes, mas aí de uma outra vertente, assim, mas que segue essa mesma estrutura de questões. Entendi. Bacana, porque é bem interessante entender essas representações Eu realmente deles, né? até vou pensar em alguma coisa em termos dessa representação, inclusive até para a gente abranger no sentido de evidenciar que tipo de suporte é esse que é oferecido, né? E que ferramentas efetivamente são essas. E eu acho interessante porque seria bom, a gente conversa com um professor que tem uma experiência que pode agregar a nós mesmos, né? Enquanto docentes também. Porque daí, assim, ele usa uma ferramenta que eu, às vezes, não conhecia. E aí, que interessante, e aí abrir aí possibilidades para melhorar o ensino, né? Como você mesmo mencionou, realmente no curso de Ciências Contábeis a gente acaba utilizando ferramentas muito tradicionais, métodos de ensino muito tradicionais, né? Ontem eu conversei com um professor e ele disse que no primeiro mês de pandemia ele não deu aula. Era professor de Ciências Contábeis, ele não conseguia utilizar o Meet. Eu Então, tive... assim,
A época que começou aí o início da pandemia, a minha orientadora do doutorado, ela preferiu, optou aí por não ministrar aulas nesse período, pelo formato que ela já estava acostumada, enfim. Aí ela teve essa possibilidade aí no começo, né, que foi a... Eu deixo aberto aí para quem gostaria de fazer alguma pergunta, alguma intervenção. Acho que a gente ainda tem um pouquinho de tempo, né? Felícia. Tem sim. Eu vou só fazer primeiro parabéns, Renata, pelo trabalho de vocês. Eu acho que essa questão da Covid, de fato, é algo que a gente vai ainda estudar por um tempo, porque eu acho que foi uma mudança de paradigma dentro da educação, assim, bem forte, e principalmente porque envolve essa questão aí de professores, talvez, o uso da tecnologia, a questão geracional, o que que a gente pode aprender com os mais novos, os mais adultos, os mais experientes, digamos assim. E o que eu achei que uma sugestão para a tua pesquisa, para dar uma possibilidade de um aprofundamento nessa questão das ferramentas e das plataformas, quando eu li o teu trabalho, é o seguinte: a primeira parte, você faz uma análise do uso das redes e das plataformas, e depois você faz dos aspectos, né? Mas, por exemplo, quando você chega no resultado dos aspectos, por exemplo, interatividade, não está relacionado especificamente com uma plataforma, correto? específica não, sim. Eu acho que seria bem interessante você fazer essa análise, porque quando a gente faz a leitura do artigo, o professor de ciências contábeis, ele vai poder ter qual ideia? Eu uso a ferramenta X porque ela me proporciona esse nível de interatividade ou de facilidade de visualização, e isso me proporciona esse resultado de aprendizagem. Ou seja, Perfeito. por que que essa plataforma, por que que essa rede social me proporciona determinado aspecto, determinada condição de aprendizagem que facilitou esse resultado de aprendizagem na prática. Então, fica aí uma sugestão de pesquisa futura, porque você já tem todo o corpo teórico não vai mudar, né? É esse mesmo corpo teórico e essa mesma estrutura de trabalho que você utilizou. Eu acho que essa seria a minha sugestão. Perfeito, muito obrigada. E realmente, assim, seria até interessante num ponto até mais qualitativo, no sentido de que, por exemplo, quando a gente trabalhou dessa forma aqui, essa associação não seria tão facilitada, porque ele poderia marcar mais de uma opção quando ele escolhesse a plataforma, né, a rede ou mídia social. Mas fazendo uma coisa mais qualitativa, a gente tem uma noção até mais aprofundada de impactos diretos de cada plataforma, até para evidenciar qual que é a melhor, qual que se apresenta melhor, assim, em funcionalidade, efetividade. Exatamente. E essa contribuição também para a tua área, porque cada área tem suas particularidades, entendeu? E às vezes cada Sim, disciplina tem a sua particularidade também. é verdade. Então, eu acho que isso traz uma boa contribuição para a área. Obrigada pela sugestão. Obrigado. E vamos passar para o terceiro trabalho, experiência quanto ao feedback na avaliação da aprendizagem, percepção dos discentes do curso de Ciências Contábeis durante o ensino remoto em uma IES. Então, Veríssimo, pode pôr o vídeo, por favor. Olá, meu nome é Maria Eduarda Ferreira Martins, sou contadora formada pela Universidade Federal de Pernambuco, a UFPE. O presente artigo tem como autoras também Cristiane Calado Vieira de Melo Lopes e Ana Lúcia Fontes de Souza Vasconcelos, professoras da Universidade Federal de Pernambuco. O tema que a gente trouxe no artigo é a experiência quanto ao feedback na avaliação de aprendizagem, uma percepção dos discentes do curso de Ciências Contábeis durante o ensino remoto em uma instituição de ensino superior. E aí a gente tem a introdução, né, que a gente sabe
que o ambiente educacional ele precisou passar por mudanças repentinas e um novo processo de adaptação ele foi exigido a partir do final do ano de 2019, né, com a descoberta do coronavírus, né, a Covid-19. E aí esse fenômeno ele precisou ocasionar a necessidade do isolamento social, né, afastando o contato físico das pessoas. E aí, com essa nova realidade, a educação precisou adotar um ensino remoto através do Diário Oficial da União, na portaria 343, publicada em 18 de março de 2020, onde os alunos e os professores eles conseguiram desenvolver suas atividades de maneira não presencial, com caráter temporário de execução. E aí a gente tem, né, um conceito e os tipos de feedback, né, que aí os tipos de feedback são positivo, corretivo, insignificante e ofensivo, né? E aí o feedback positivo, ele é aquele que consiste em reformar um comportamento no qual desejamos que seja repetitivo, né? Ele deve ser aplicado quando a intenção é que o receptor modifique sua conduta. O feedback ofensivo, ele é aquele que quando o transmissor da mensagem acaba desvalorizando o destinatário, né? E aí, por fim, a gente tem o feedback insignificante, que é aquele que a informação ficou muito genérica e o indivíduo não recebe a informação com certeza do propósito que foi dado. E aí a gente tem que o feedback ele é um processo que consiste no provimento de informação a uma pessoa sobre o desempenho, conduta, eventualidade ou ação, executando por essa e objetivando-a orientar, reorientar e estimular uma ou mais ações de melhoria. E aí, o momento em que esse feedback ele é recebido, ele consiste em avaliar a importância do retorno para a melhoria das atividades. Dessa maneira, o feedback ele é importante, né? É uma importante maneira para poder ocorrer o processo de comunicação da informação do seu desempenho ao discente. E diante da escolha dos diferentes tipos de feedback, né, que eu mencionei anteriormente, ele pode potencializar diversas reações. E aí foi realizado um estudo por Lopes em 2021, que consistiu sobre o uso dos feedbacks por parte dos docentes, né, do curso de Ciências Contábeis da Universidade Federal de Pernambuco, durante o ensino remoto, né, e evidenciou que os mesmos utilizam os tipos de feedbacks que eu acabei de mencionar. E aí eu trouxe esse estudo, né, como fizeram a visão dos docentes, eu trouxe esse estudo para complementar a minha pesquisa, né, já que eu estava vendo mais a visão dos discentes, né? Como os discentes estavam se sentindo impactados com esses feedbacks, né? E aí a gente tem que o ensino remoto, os efeitos que a Covid-19 trouxe, né, foram enormes. Foi uma mudança realmente muito repentina. Todos precisaram se adaptar, não só os discentes, mas os docentes também, a forma de ensino, a forma que esses feedbacks eles precisariam ser realizados, né, a partir daí. E aí a gente tem o feedback na avaliação da aprendizagem, né, que o feedback nada mais é do que o retorno, né, da informação que o emissor tem com o receptor da mensagem, e no processo de desenvolvimento da competência interpessoal, das avaliações de aprendizagem, o feedback ele é um processo que ajuda para as mudanças de comportamento. É a comunicação uma pessoa, um grupo, é no sentido de fornecer informações sobre sua atuação, como isso está afetando outras pessoas. Um feedback eficaz, ele ajuda o indivíduo ou um grupo a melhorar seus desempenhos, e assim ele também possibilita alcançar os seus objetivos. E aí o feedback, a relevância que esses feedbacks nas avaliações de aprendizagem têm, é que ele precisa ser possível, ele precisa ser descritivo ao invés de avaliativo, ele precisa ser específico ao invés de geral, ele precisa ser compatível com as necessidades e motivações de ambos, ele precisa ser dirigido, ele precisa ser solicitado em vez de imposto, oportuno e esclarecido. E aí, dessa forma, o retorno dessas informações ele é de extrema importância na educação, né, visando que os alunos eles precisam assimilar e compreender onde e o que precisam melhorar no processo de aprendizagem, né, bem como possuir ciência das atitudes, né, que foram positivas e benéficas para o seu aprendizado e seu conhecimento. E ele também possibilita que o discente obtenha uma conscientização acerca do resultado que está sendo intencionado, né, a realidade conquistada. E aí, a metodologia, né, que foi utilizada foi uma pesquisa descritiva e exploratória. A gente delimitou essa pesquisa aos discentes da graduação de bacharelado em Ciências Contábeis em uma universidade pública, né? E a análise de dados, ela foi coletada através de um questionário com questões objetivas,
né? Esse questionário ele passou por fase de validação por especialistas da área, certo? E aí a gente tem o perfil dos discentes entrevistados foram jovens entre 21 e 29 anos. Quando questionados sobre a quantidade de períodos, a gente percebeu que de 3 a 5 períodos foi com experiência presencial. 70 alunos não sentiram vontade de trancar o curso durante o período de ensino à distância. 47 não se adaptaram ao formato de ensino EAD e pensaram sim em desistir, em trancar o curso durante esse momento. E aí os resultados que a gente teve, né, sobre a relevância do feedback de aprendizagem é que eles possuem ciência, sim, de que o feedback ele é importante nas avaliações de aprendizagem, eles têm essa ciência da necessidade de existir, e os docentes, né, sobre o feedback na avaliação de aprendizagem, na visão dos docentes, a gente também percebeu que eles também possuem ciência dessa necessidade, dessa importância, do quão benéfico esses feedbacks para os discentes. Mas aí a gente vem a percepção de que há uma dificuldade do envio desses feedbacks, né? Seja por falta de habilidade, né, com as novas tecnologias que precisaram ser exigidas, seja também pela alta demanda de coisas para que sejam feitas, né? E aí os discentes acabam não conseguindo, né, ter uma eficácia na devolutiva desses feedbacks para os alunos. E aí a conclusão que a gente tem, né, é que a aprendizagem ela é sim prejudicada pela ausência dos feedbacks, né? A gente também concluiu essa dificuldade dos discentes de receber as devolutivas, né? E a gente também tem uma sugestão de aprofundamento, né? Fica a inspiração aí, a ampliação desses questionamentos que foram abordados no estudo para as outras áreas do conhecimento, né? E também buscando sempre compreender quais foram os impactos causados na formação acadêmica desses alunos durante a pandemia, né? Como que isso afetou a aprendizagem e o desenvolvimento acadêmico desses estudantes. E aí eu agradeço a oportunidade e eu espero, né? Peço que leiam o artigo. O trabalho está muito legal, foi feito com muita coerência, muita consistência nas informações, e fica aí a dica, né, do aprimoramento para as outras áreas também, sobre essas dificuldades e sobre a importância que esses feedbacks têm na aprendizagem dos alunos. Obrigada. Obrigado, Maria Eduarda. Ela está por aí? As autoras estão por aí. Renata, é autora do... Não. Eu só gostaria de fazer um comentário. Eu acho que a Maria Eduarda não está aí, a fazer uma pergunta se ela era discente, né, do programa, mas eu acho que não ficou muito claro, pelo menos para mim, porque teve aí uma mistura de sujeitos, né, discente, docente, e não ficou muito claro. Quando ela estava falando, eu reli o artigo novamente, pelo menos o resumo do artigo, e ficou um pouquinho aí meio atrapalhado, assim, de entender, né, um pouco se a pesquisa ela foi realmente direcionada ao discente ou ao docente, porque ela traz esses dois públicos no resumo dela, mas ela só fala do discente, né? E aí fica a dica, né, de como você transcreve ou vai escrever uma pesquisa, ou você vai trabalhar numa pesquisa, deixar muito claro os sujeitos, né? Porque quem lê os resultados precisa ter essa clareza, né? Esse é um ponto. Que aí é uma sugestão de melhoria, talvez, aí na apresentação, né, da pesquisa. No que diz respeito à avaliação, a gente está encontrando uma dificuldade, a gente sempre encontrou dificuldade na avaliação mesmo no Brasil. Existem vários estudos que tratam dessa relação da educação do Brasil com o processo avaliativo como um todo. Não é? Nós temos muitas dificuldades
avaliação que realmente seja efetiva, formativa, e não somente somatória, né? Como você faz? Pega o calendário das instituições de ensino, o processo de avaliação, geralmente, ele fica ali no final, né? E essa relação de eu aprendi, agora você é avaliado, ela só soma, né, o que você aprendeu sem fazer uma intervenção, já que não dá a tempo da intervenção. O feedback ele também precisa ter esse caráter de intervenção no processo de aprendizagem. Tá? Só essas duas observações que eu queria trazer para o trabalho das colegas. Não sei se elas já chegaram por aí. Então, a gente pode passar... Alguém quer fazer alguma colaboração, alguma reflexão sobre esse trabalho? Sobre o trabalho? Na verdade, seria bom se a gente esperasse os autores, né? Exatamente. Mas é como eu pesquiso, meu doutorado em avaliação é um trabalho que me chama muita atenção. E aí eu tive que, pelo menos, dar uma intervenção aí pública, né? Quando o trabalho é público, também ele abre, né, a oportunidade das pessoas, mesmo sem os autores, questionarem ou trazerem alguma colaboração, né? Bom, o último trabalho é o ensino de empreendedorismo no Brasil e a gamificação como estratégia pedagógica em disciplinas de empreendedorismo. É o Alan, né, que fez esse trabalho, então fique à vontade, Veríssimo, para colocar o vídeo, depois a gente ouvir um pouquinho o Alan quanto autor. Olá a todos e todas, é um prazer estar aqui no SEMEAD apresentando o nosso artigo, meu, o Alan e da Maiara. O artigo é o ensino de empreendedorismo no Brasil, a gamificação como estratégia pedagógica em disciplinas de empreendedorismo, e nós tínhamos uma grande motivação de compreender um pouco mais sobre o ensino de empreendedorismo no Brasil, apesar de já haver muitos estudos sobre ensino de empreendedorismo, ainda há grandes lacunas a serem preenchidas nesse campo de pesquisa, e nós queríamos seguir numa discussão que trouxesse a reflexão sobre o que os estudos estão falando sobre ensino de empreendedorismo e como é que o processo de gamificação e utilização de metodologias ativas podem realmente contribuir com o ensino de empreendedorismo nas instituições de ensino superior. Tá? Nós começamos a discussão do nosso artigo trazendo a relação entre metodologias ativas e o modelo de ensino tradicional, e com isso nós fazemos uma pergunta que todo professor pode fazer ao iniciar suas aulas. O professor pode se perguntar: eu conseguiria ministrar essa mesma aula do mesmo jeito se não houvesse estudante na sala? Se o professor responde que sim, eu conseguiria, ele então utiliza o método tradicional, que não precisa da participação do estudante e que o estudante é uma mera postura passiva na sala de aula. Se ele responde não, ele utiliza a metodologia ativa, onde o estudante é importante na dinâmica. E no ensino de empreendedorismo? Esse é o nosso questionamento. Utiliza-se metodologias ativas? É possível ensinar empreendedorismo sem o método tradicional? Porque, afinal de contas, empreendedorismo para a gente está relacionado o empreendedor é alguém que é proativo, né? É alguém que assume riscos, é alguém que tem criatividade. Como é que isso contrasta com o modelo tradicional? E quando a gente discute modelo tradicional e modelo de metodologias ativas, nós vamos para um outro elemento que às vezes é marginal nessa discussão, que é a avaliação de aprendizagem, que deve ser vista como uma estratégia pedagógica e que normalmente no ensino tradicional se resume à aplicação de provas e testes. Então a gente quer estudar isso e compreender como objetivo investigar perspectivas teóricas e práticas do ensino de empreendedorismo, mapeando lá no ENAMPAD, num lapso temporal de 2007 e 2017, o impacto do uso de metodologias ativas no processo de gamificação. Também é um outro foco do nosso objetivo, mas utilizando a Universidade Federal de Viçosa e a sua experiência para entender o processo de gamificação nas disciplinas de empreendedorismo. Nós dividimos referencial teóricos em duas partes. Primeiro, a gente quis estudar o que fala a literatura do ensino de empreendedorismo, e nós identificamos que a própria literatura diz que existem diferentes conteúdos e diferentes formas, que não é homogêneo, mas que normalmente existem disciplinas de empreendedorismo que são direcionadas a um elemento motivacional. E, sobretudo, as disciplinas partem para ensinar o perfil empreendedor, discutir habilidades do empreendedor
e existe tradicionalmente um foco muito grande em plano de negócio, por mais que já tenha tendencialmente a discussão agora de startups e do modelo enxuto de Lean Startups. E a literatura ressalta a importância das metodologias ativas. Do outro lado, a gente discute a gamificação como estratégia ativa, se perguntando o que motiva os estudantes a aprender e a se engajar na dinâmica das aulas. E aí a literatura diz que a maioria dos estudantes hoje tem o foco no desempenho e não na aprendizagem, né? São mais interessados em notas do que propriamente naquilo que aprendem. E aí vem a importância de ressignificar a sala de aula através da estratégia ativa e da compreensão desse processo, entendendo a gamificação como um processo em que o estudante, ao mesmo tempo, ele faz alguma coisa, pensa alguma coisa que está fazendo e é desafiado através da realização de tarefas de grande complexidade. E isso requer repensar as avaliações. E a pergunta, né? Prova o quê? Porque normalmente as provas no modelo tradicional só avaliam a capacidade de memorização e não propriamente a utilização do aprendizado para resolver problemas e problemas complexos. A nossa metodologia, então, é a avaliação no ENAMPAD. Nós analisamos 148 artigos e depois das exclusões nós chegamos a 11 artigos que são específicos da temática e também analisamos as disciplinas da Universidade Federal de Viçosa no uso da gamificação e das metodologias ativas. A primeira parte dos resultados analisa o que as publicações sobre ensino de empreendedorismo estão dizendo. Então, o que a gente conseguiu perceber analisando esses 11 estudos? Primeiro, empreendedorismo ainda não está na maioria dos projetos pedagógicos de muitos cursos das instituições de ensino superior, é o que dizem os estudos. As temáticas mais destacadas no ensino de empreendedorismo, nessas publicações, habilidade do empreendedor, estude oportunidade juntamente com o plano de negócio. E existe uma necessidade, segundo esses estudos, de criar mais relação do ecossistema com o ensino. Tem uma necessidade de ampliação da oferta de disciplinas dessa natureza numa escala global, devido ao interesse, né, e a importância desse conteúdo. E alguns estudos falam da importância de compreender o fenômeno, né, do ensino de empreendedorismo a partir da teoria do effectuation e como é que a teoria do effectuation também ajuda a melhorar a possibilidade de encarar a prática do processo de ensino de empreendedorismo. Também nos resultados, analisando o case da Universidade Federal de Viçosa, a gente tem a prática de gamificação das disciplinas, sobretudo ali na ADN 392 e da 393, duas disciplinas de empreendedorismo, a 393, empreendedorismo ofertada para vários cursos diferentes, e a 392 só para o curso de administração. Essas disciplinas mapearam, juntamente com outras disciplinas, que tradicionalmente, nas disciplinas de empreendedorismo na UFV, os estudantes não eram muito engajados na realização das atividades finais, que é criar uma ideia de negócio. Nunca houve uma articulação entre as disciplinas e as disciplinas não tinham nenhuma conexão com atores do mercado. E aí que os professores, diante de uma experiência, viram é necessário mudar a forma como a gente faz. E nisso se introduziu no processo pedagógico jogos cooperativos, atividades e desafios coletivos, aulas abertas, e nisso tudo utilizando o que é o ciclo de aprendizagem vivencial, né? Um ciclo onde o estudante pensa, ele pratica e depois reflete sobre aquela ação, além da introdução de hackathons dentro da disciplina, é onde empresas vão até a disciplina, colocam problemas e os estudantes criam soluções. E, sobretudo, criado o Startup Day UFV, que é uma gamificação, um programa de competição de ideias de negócios que articula todas as disciplinas. Então, ao invés do estudante apresentar a sua ideia de negócio criada na disciplina para o professor, ele apresenta dentro de um concurso de ideias de negócio que envolve outras disciplinas de empreendedorismo. E nisso, os estudantes têm participação direta com investidores e com atores do ecossistema e envolve os 3 campos diferentes. Só em 2021, esse Startup Day UFV envolveu 6 disciplinas de empreendedorismo nos 3 campos, mobilizou 22 mentores externos, colocou à disposição dos estudantes, tinham 14 avaliadores de ideias de negócios dos estudantes, 90 estudantes nessas disciplinas apresentaram PITs, né, de 31 cursos diferentes e distribuiu R$ 1.800 em dinheiro de prêmios, que serviu também como estímulo para os estudantes. O que se conclui de todo esse trabalho, de toda essa reflexão, é que, primeiro, sobre as práticas avaliativas, não cabe apenas ser um elemento classificatório do que é certo, errado, bom ou ruim,
mas ser também um elemento em que permite a reflexão e a identificação de conteúdo, conceito e visão que foi colocado em prática, garantindo feedbacks e transformando a avaliação num processo emancipador, num processo em que o estudante também consegue repensar sua prática. E o Startup Day UFV, ele demonstrou na prática que ele é um instrumento de gamificação que ampliou o engajamento dos estudantes na construção das ideias de negócios e ampliou o interesse dos estudantes nas disciplinas de empreendedorismo, aumentando inclusive a demanda pelas disciplinas de empreendedorismo na universidade. E, por fim, que é preciso estimular a curiosidade e a proatividade, quebrando a lógica da passividade, para transformar a forma e agregar o valor aos conteúdos que são discutidos nas disciplinas de empreendedorismo. Então, de forma geral, esse é o nosso artigo. Agradecemos aí o tempo e a atenção. Bom, Alan, parabéns pelo trabalho, né? Trabalho muito valioso, né? Assim, para discutir realmente empreendedorismo, e não podia vir de uma outra instituição como a de Viçosa, que eu costumo dizer que é a Harvard brasileira. E eu tive aí, eu avaliei o curso de pedagogia, que tem um caráter de pedagogia empreendedora, e realmente fiquei muito feliz em saber que você está nessa instituição. Eu tenho duas sugestões no teu trabalho, tá? Assim, que já que a gente está falando de processo de avaliação, primeiro, o título do trabalho, né? Porque ele convida a gente a pensar o ensino do empreendedorismo no Brasil e a gamificação, mas quando você lê o trabalho, vocês versam muito sobre a avaliação, e isso deixa um pouco confuso quem está lendo, né? Então, a primeira sugestão é se repensar depois, numa nova publicação desse trabalho, um novo título. Assim, é importante pensar que o título ele tem que chamar a atenção de quem está lendo e tem que ser um teaserzinho, né, do artigo. E eu penso que você poderia apresentar um trabalho em outro momento somente sobre avaliação, a gamificação enquanto instrumento de avaliação, que é muito rico também. Então, o mesmo trabalho, você desmembrar e fazer uma discussão só sobre avaliação, né? E ficar a gamificação enquanto metodologia de ensino em um trabalho, enquanto metodologia de avaliação no outro trabalho. Essa é a minha sugestão, assim, de melhoria para uma futura publicação sua, já dando uma dica. Eu acredito que você é doutor, tem outros doutores aqui na sala. A gente geralmente aproveita um trabalho para várias publicações. Então, fica a dica aí para vocês. Tá? Então, é isso, mas realmente um outro ponto também, aí não é mais uma dica, só uma observação sobre o trabalho, uma análise sobre a utilização das metodologias ativas. Elas devem ser significativas, né? E é um grande desafio do docente do ensino superior, para o docente do ensino superior, saber utilizar todas as metodologias ativas disponíveis, né? Inclusive aí uma delas a gamificação. Eu deixo aberto também para os colegas, se quiserem fazer alguma observação, uma intervenção, fique à vontade. Mais uma vez, parabéns. Obrigado, Arnaldo. Só agradecer, e realmente são dicas valiosas. Nós até já começamos a fazer esse trabalho, que é desmembrar o artigo em dois, né? A gente viu que existe uma lacuna muito grande de discussão de avaliação. Então, eu tenho acompanhado a literatura sobre educação empreendedora, ensino de empreendedores no Brasil há algum tempo, e nada se fala sobre métodos de avaliação, nem no ensino superior, na verdade. Eu, como professor há 12 anos aqui, nunca vi ninguém falando nada sobre isso, nem cursos de formação para professor sobre isso, nada, e a gente reproduz um modelo de avaliação, que é o modelo de avaliação que nos foi ensinado de nossa época de graduação, e a gente nem sabe por que está avaliando daquele jeito e nem que resultado dessa avaliação chega para nós, a gente só sabe que tem uma nota objetiva que precisa ser dada. Então, nós estamos fazendo essa reflexão baseada, inclusive, em disciplinas que têm processo de gamificação como uma das metodologias aplicadas dentro da disciplina. O que se avalia e por que se avalia de forma diferente
e aonde se quer chegar. Até a avaliação do estudante sobre a avaliação que ele tem na disciplina foi significativo nesse sentido. Então, a gente está tentando tornar um pouco mais robusta essa discussão, mas, no nosso caso, aplicado à disciplina de empreendedorismo, que é o nosso foco, né? Vendo que tem sido crescente a demanda pelas disciplinas, não só na UFV, mas em diferentes instituições, e melhor, em diferentes cursos, né? Curso de bioquímica está colocando disciplina de empreendedorismo. Então, a nossa ideia é, não adianta ter uma disciplina de empreendedorismo em qualquer curso, se ela for ministrada de forma tradicional como um elemento conteudista e transmissão de informação de livro-textos. E aí é tentar entender essa metodologia e como é que é analisado o processo de avaliação. E a gente deixou um outro artigo específico que é só sobre o ensino, tentando entender um pouco mais o que a literatura está falando sobre ensino e empreendedorismo no Brasil inteiro. Porque eu acho que isso dá margem para que a gente seja mais assertivo nessa discussão e, claro, consiga trazer uma contribuição melhor aí. Perfeito. Acho que é o Veríssimo está com a mãozinha levantar a levantada. mão. Bom, Alan, parabéns pelo teu trabalho, achei muito interessante também, e eu concordo com quase tudo que foi falado aqui, porque quando eu li o teu trabalho, eu pensei em desmembrar ele em 2, mas depois pensei que pode ser só um mesmo, mas é engraçado, o professor Arnaldo falou sobre 2 coisas que eu penso também, da mesma forma, só que eu olhei por outra perspectiva. Eu acho que isso que é o bacana do SEMEAD, né? A gente tem várias experiências e vários olhares sobre o mesmo fenômeno da área, né? Então, eu pensei no teu trabalho, tu reforçar a gamificação, porque eu acho que é uma estratégia nova, é uma estratégia que pode, de fato, ter bons insights, bons impactos, né, principalmente para essa galera jovem, dentro do ensino, e ela está em segundo plano no teu título, né? E eu acho que é uma grande contribuição que tu pode dar à avaliação e análise sobre essa estratégia. Talvez colocar a gamificação como estratégia de ensino no Brasil, ou então talvez, eu acho que seria bacana para tu avançar dentro dessa área, fazer de fato uma revisão sistemática de literatura sobre a gamificação e como estratégia de ensino. Vai 2 bases de dados, Scopus Web of Science, talvez escolha Brasil ou não, mundo todo mesmo, e fazer uma avaliação de como que a gamificação tem sido trabalhada dentro de estratégia de ensino ao redor do mundo. Saber, por exemplo, quais são as condições de aprendizagem, né? Quais são os resultados de aprendizagem, quais são os métodos mais utilizados, quais são as disciplinas que são mais utilizadas, ou então talvez pegar estudos de caso e fazer uma revisão de escopo com estudos de caso sobre gamificação, né? Então, eu acho que tu consegue avançar trazendo uma revisão de fatos sobre esse assunto, e o que eu te encorajo também, que eu acho que tu consegue fazer isso com certeza plenamente pelo que tu demonstrou, é fazer um trabalho prático, sabe? É fazer um trabalho por exemplo, uma pesquisação na área de gamificação na universidade que tu trabalha, trazendo quais foram as barreiras, trazendo quais foram os facilitadores, as oportunidades de utilização da gamificação como estratégia de ensino no Brasil, porque a gente não vai ter, por exemplo, o mesmo resultado e as mesmas condições de aprendizagem de um país, por exemplo, norte-americano, entendeu? A gente tem que conhecer as realidades do Brasil. Não sei se existem muitas, confesso, muitas experiências de gamificação para que tu consiga fazer um trabalho bem robusto no Brasil, mas eu acho bacana tu fazer essa tentativa, né? Esse avanço desse tema na literatura brasileira. Eu acho que foi isso que eu imaginei como sugestão para a tua pesquisa, mas parabéns mesmo. Obrigado, Veríssimo. Certamente vou pegar sua dica
tomá-la como combustível para esse investimento aí. Bom, colegas, para mim foi uma sessão muito rica. O Veríssimo, eu peço que ele coloque aí no chat o link, só para reforçar o link do network, do coffee break depois, para que vocês possam conversar. Eu, infelizmente, não vou conseguir ficar, eu tenho uma outra sessão em seguida, e aí eu peço que o Veríssimo conduza aí com vocês, tá? Eu vou deixar o meu e-mail aqui no chat, eu sempre gosto de fazer essa troca de e-mails, porque somos colegas e as pesquisas, elas se complementam, né? E uma colabora para a visão científica da outra, né? Então, deixei aí meu e-mail, os meus contatos, eu quero manter o contato com vocês, dá um oi lá para mim, e depois a gente pode aí realmente um colaborar com o outro, volto a dizer, né? Eu pesquiso avaliação, fico à disposição de quem está discutindo avaliação, e estou numa realidade aí também de ensino médio técnico, então fica aí também essa troca com a Camila, com o Rodrigo, né, com a Yara, que a gente possa fazer aí uma série de ações em conjunto, tá bom? Eu desejo a vocês um ótimo congresso, desejo a todos nós, né, um ótimo congresso, e a gente vai se encontrar pelos corredores, sejam eles virtuais, sejam eles aí da fé, tá bom? Um abraço a todos e encerro aqui a sessão. E o Alan prepara o doce de leite lá da Universidade de Viçosa, que as meninas fazem, e manda para nós. Já está na mala. Obrigado, gente. Bom, pessoal, foi um prazer, viu? Espero que tenha sido uma sessão rica para todo mundo. E é isso, até a próxima. A gente se encontra aí.